Dulce amigo Jesucristo, carpintero de Belén. Dulce amigo Jesucristo, carpintero de Belén. Dulce amigo Jesucristo, carpintero de Belén. Om Sairam. Los invito a entonar el mantra Om por 3 veces y el mantra Sai Gayatri también por 3 veces. Om.
Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y permíteles estar en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y permíteme ser un instrumento para trabajar. Sairam. Om Shri Sairam, ofrezco mis humildes reverencias a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang que estamos haciendo todos los sábados, Divinas Experiencias con Shri Satya Sai. Hoy, con mucha alegría, tenemos el honor de recibir nuestro querido hermano Dalton Amorim, de Brasil, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Satya Sai. Laura Bocco hará la traducción al español. Al final de la charla de Dalton tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran hacer alguna pregunta pueden enviarla por chat. Dalton de Souza Amorim se licenció en Biología en 1979. Ha sido profesor universitario desde 1995, con cursos en biodiversidad, evolución y formación docente, y como investigador en estas áreas. En la Organización Internacional Shri Satya Sai fue presidente del Centro Sai de Ribeirão Preto, coordinador nacional de educación, presidente de la Zona 2B y actualmente es miembro del Comité de Educación de la Fundación Mundial Shri Satya Sai. También es cofundador del Instituto Shri Satya Sai de Educación de Brasil y de la Escuela Shri Satya Sai de Ribeirão Preto. Querido Dalton, estamos muy contentos por estar acá y compartir con nosotros. Sé muy bienvenido. Por favor, adelante. Sairam. Sairam a todas, a todos. Muito contente de estar aqui com esse convite. Sairam a todos y a todos. Estoy aquí muy contento de estar con ustedes por esta invitación. A conexão que nós temos entre todos, ela é permanente. La conexión que tenemos entre todos es permanente. A unidade não se desfaz nunca. La unidad nunca se deshace. Mas ainda assim, é bom, além da unidade, ter o satsang, ver vocês, ter o darshan de vocês. Pero aún así es bueno tener esta unidad y tener este satsang también y estar con ustedes aquí hoy. O Sérgio Spindler me pediu para falar da minha experiência com Swami.
Sergio Espíndola me ha pedido para hablar de mi experiencia con Swami. E é sempre um assunto muito especial para falar. Es siempre un tema muy especial para hablar. Foi certamente uma bênção muito grande ter tido a oportunidade de estar com Sai Baba pessoalmente. Seguramente ha sido una gran bendición poder haber estado personalmente con Sai Baba, Mas ainda assim, me preocupa um pouquinho como é que a gente apresenta essa questão. pero aún así me preocupa un poco de cómo presentamos este tema, Porque está vindo uma próxima geração que vai ter nascido depois que Swami deixou seu corpo. porque está por venir una nueva generación que va a haber nacido después que Swami ya ha dejado su cuerpo. E dependendo de como a gente apresenta a nossa experiência, pode ser muito negativo, pode ser muito ruim achar que eu sou menos digno porque eu não tive essa experiência. Y dependiendo de cómo uno presenta su experiencia, puede venir a ser una experiencia negativa o mala porque de alguna forma no me siento tan digno porque no pude estar aquí en su presencia. Tudo bem, meu contato com Satya Sai Baba começa em 1984. Bien, mi contacto con Sai Baba empieza en 1984 com uma palestra do professor Hermógenes, em São Paulo. con una charla del profesor Hermógenes en San Pablo. Mas demorou quase 10 anos para a gente começar a estudar os textos, os livros do Sai Baba. Pero llevó casi 10 años a que empezáramos a leer y estudiar los textos de Sai Baba. Acontece, às vezes não é o tempo. A veces pasa, a veces no es el momento todavía. Então, em 1993, participando de um grupo de estudo espiritual, nós lemos O Homem dos Milagres e Sadhana. Entonces, en el 93, participando de un grupo de estudios espirituales, nosotros leímos El Hombre de los Milagros y Sadhana. Em setembro de 1996, eu fui a Prashanti, primeira vez. Y en septiembre de 1996 yo fui a Prashanti por primera vez. E claro que aí meu coração já estava conquistado. Y claro que por ese entonces mi corazón ya había sido conquistado. Mas eu só vim a conhecer a organização SAI formalmente em 1997. Pero solo he venido a conocer formalmente la organización SAI en 1997. 1º de janeiro eu era presidente do Centro SAI. Y el 1 de enero yo era presidente del Centro SAI. Então aí tem quase 25 anos de contato através da organização SAI diretamente em Prashanti. Entonces con eso ya van 25 años entre el contacto y a través de la organización SAI y el contacto directo en Prashanti. Nós pudemos estar muitas vezes em Prashanti. Pudimos estar varias veces en Prashanti. Em 2001 nós tivemos uma entrevista. En 2001 tuvimos una entrevista. Muitas vezes eu estive muito pertinho de Swami na varanda. Muchas veces he estado muy cerquita de Swami en la veranda. Mas o que eu queria contar hoje é sobre a Conferência Internacional de Educação em 2008. Pero lo que yo quisiera comentarles hoy es sobre la Conferencia Mundial de Educación en el 2008. A Conferência de Educação foi em julho de 2008. La Conferencia de Educación fue en julio del 2008. Mas em fevereiro de 2008, mandaram uma mensagem perguntando quem fosse ao congresso que quisesse talvez falar perante Swami que mandasse um texto. Pero en febrero del 2008 nos enviaron un mensaje diciendo que aquellos que quisieran hablar delante de Swami, que nos mandaron un texto, que enviaron un texto. Eu pensei, o que eu posso falar perante Swami? Não tem nada de interessante para falar. Y yo pensé, ¿qué puedo decir frente a Swami? No tengo nada de interesante para decir. E além do que me parecia, essa é a mente, né? A mente leu como uma competição, então eu não quis competir e não mandei nada.
Y bueno, también me parecía esto lo de la mente, que lo vio como una competencia de alguna forma. Entonces realmente no quise enviar nada. Mas eu passei meses pensando, se eu fosse falar, o que poderia falar? Pero pasé meses pensando, si fuera a decir algo, ¿qué podría hablar? Então, eu realmente pensei com muito cuidado no que talvez eu pudesse falar. Y entonces pensé realmente con mucho cuidado en lo que podría realmente decir. Então, antes de chegar em Praxante, eu fui visitar meu irmão, que nessa época morava no Texas. Y antes de llegar a Prashanti, fui a visitar a mi hermano, que en aquel entonces vivía en Texas, Estados Unidos. Quando eu saí da casa dele e fui para o aeroporto, dos Estados Unidos e para a Índia, eu comecei a escrever meu texto. Y cuando salí de su casa hacia el aeropuerto, ya yendo de Estados Unidos hacia India, empecé a escribir mi texto. Então, eu escrevi uma primeira versão, depois fiz uma nova versão. Quando eu cheguei em Praxante, eu tinha no computador uma versão completa. Entonces escribí una primera versión, después una segunda, y cuando llegué a Prashanti tenía en la computadora una versión completa. Então, a primeira coisa que eu fiz em Praxante foi passar numa daquelas lojas de internet e imprimir o texto. Y lo primero que hice una de las primeras cosas que hice cuando fui a Prashanti fue pasar a una de las tiendas que tenían internet e imprimir mi texto. Então, quando eu cheguei ao ashram e encontrei o Dr. Goldstein, ele me perguntou, Dalton, cadê seu texto? Y cuando llegué al ashram encontré al Dr. Goldstein y él me preguntó, Dalton, ¿dónde está tu texto? Eu tinha, tá aqui. Como se estivesse pronto, já havia vários meses. Y yo lo tenía conmigo y le dije, aquí está, como si estuviera listo hacía meses. Eu sempre tive muito medo do Dr. Goldstein, ele sempre me parecia muito bravo. Siempre me dio mucho miedo el Dr. Goldstein, me parecía muy, muy enojado siempre. Ele leu meu texto e pediu para o Dr. Kalyan Ray para me ajudar com o inglês, mas que ninguém mexesse no conteúdo, que era muito importante. Entonces leyó mi texto y le pidió al Dr. Kalyan Ray que me ayudara con el inglés, pero que no tocara en el contenido porque lo que decía era muy importante. Que saía do meu coração. Que salía de mi corazón. Para o medo que eu tinha do Dr. Goldstein, foi maravilhosa essa experiência. Para el miedo que yo tenía del Dr. Goldstein, esta experiencia fue maravillosa. Mas isso é só a primeira parte da aventura. Aparentemente eu fui aprovado para falar e aí eu precisava ser preparado para a ocasião. Y bueno, esa fue la primera parte de la aventura. Entonces, aparentemente yo estaba aprobado para hablar, pero tenía que prepararme para esa ocasión. Então, o Dr. Goldstein pediu para o Chito, então coordenador mundial de jovens, que ele fizesse coaching para me preparar. Entonces el Dr. Goldstein le pidió a Shitu, que era el coordinador mundial de jóvenes, para que hiciera una especie de coaching para prepararme. Eu sou professor por profissão e cientista, vou a muitos congressos, dou muitas palestras e conferências, então estou acostumado com palestras y conferencias. Yo soy profesor y también científico, entonces he participado en muchas charlas, conferencias, estoy acostumbrado a hacer esto. Já tinha falado para 1000 pessoas, já tinha falado temas complexos. Ya había hablado para 1000 personas, ya había hablado sobre temas complejos. Mas eu nunca tive uma responsabilidade tão grande numa conferência. Pero nunca había tenido una responsabilidad tan grande en una conferencia. Eles me disseram 8 minutos. Ellos me dijeron 8 minutos. E meu texto estava muito longo, precisava ser reduzido e encaixado em 8 minutos. Y mi texto estaba muy largo, entonces había que reducirlo y encajarlo en 8 minutos. A gente vê os estudantes de Swami falando na varanda. Nosotros vemos a los estudiantes de Swami hablando en la veranda. Eles são impressionantes, eles têm desenvoltura, eles têm articulação, eles têm presença,
E era isso que eu precisava ser preparado. Y ellos son increíbles, tienen una desenvoltura para hablar, son muy articulados, tienen presencia, y esto era lo que yo necesitaba aprender para hablar. Então eu ia falar para 2.000 delegados. Y yo iba a hablar para 2.000 delegados. Era Grupo Nima, tinha mais 20.000 devotos. Era Guru Purnima, así que había más de 20.000 devotos. Isso é a minha varanda. Y Swami en la veranda. Então, eu nunca me preparei tanto para uma palestra. Bueno, yo nunca me preparé tanto para una charla. 8 minutos. 8 minutos. E eu tive que repetir. O ideal seria que eu não precisasse sequer ler. Y entonces lo tuve que repetir una y otra vez. O sea, lo ideal era que no precisara ni siquiera leerla. Evidentemente em inglês. Y claro, en inglés. Então, o Chito estava verificando se minha postura era aberta, articulada, fluida, segura, tranquila. Entonces Shito estaba verificando si mi postura era abierta, articulada, fluida, tranquila. E não fluía. Y no fluía. 8 dias com reuniões com Chito todos os dias, treinando sozinho, não fluía. 8 días con reuniones diarias con Shito, haciéndolo solo y no fluía. Num certo momento eu disse para o Chito, o inglês não é minha língua mãe. Y en determinado momento le dije a Shito, el inglés no es mi lengua materna. E o Chito me disse, seu inglês é bom o suficiente para você não usar isso como excusa. Y Shito me dijo, tu inglés es bueno lo suficiente para que no uses eso como excusa. Então, o Sérgio Espíndola me pediu que falasse um pouco do ensinamento junto com o evento. Y bueno, Sergio Espíndola me pidió que hablara un poco de esta enseñanza que ocurrió junto con el evento. Então, muitas vezes a gente fala, vai ser a vontade de Deus. Y bueno, muchas veces nosotros decimos, será la voluntad de Dios. Mas o que isso quer dizer? Pero ¿qué quiere decir esto? Isso não quer dizer que nós vamos sentar no sofá e esperar que Deus faça as coisas. Esto no significa que nos vamos a sentar en el sillón y esperar que Dios haga lo que sea necesario. Na guerra do Mahabharata, Krishna fala para Arjuna, En la guerra de Mahabharata, Krishna le dice a Arjuna, seu dever é lançar a flecha com perfeição. tu deber, A questão, se mata ou não, é minha questão. tu deber es enviar la flecha con precisión. Si la flecha mata o no, esa es mi decisión. Esse é o tema. Então, a flecha precisa ser lançada por nós. O que vai acontecer com a flecha é problema de Deus, mas nós devemos lançar a flecha com perfeição. Entonces, a nosotros nos toca enviar la flecha con precisión. Lo que va a ocurrir después es una decisión, es tema de Dios, pero nosotros tenemos que enviar bien la flecha. Então, vai ser a vontade de Deus? É claro que vai ser. Entonces, ¿va a ser la voluntad de Dios? Sí, claro, claro que será. Se sentamos no sofá, não acontece nada. E essa é a vontade de Deus. Si nos sentamos en el sillón, no pasa nada y esa es la voluntad de Dios. Então, tudo consome, tem uma demanda, uma oportunidade de grande treinamento. Entonces, todo con Swami tiene una demanda, una gran oportunidad de entrenamiento. Não algo assim mais ou menos morno. No algo así, más o menos, ¿no? En mitad de camino. Então, eu fiquei muito impressionado, porque óbvio que havia não uma pressão, nem externa nem interna, mas uma vontade de exercer bem aquela oportunidade.
Y entonces yo quedé muy impresionado, no porque hubiera una presión exterior o interior, sino porque había una voluntad de querer desempeñar aquel rol de forma adequada. Então, depois de vários dias de preparação, depois que o Chito me falou isso do meu inglês, então aí eu encontrei a energia. Y bueno, después de varios días de preparo y cuando Chito me dijo esto de mi inglés, entonces encontré realmente la energía. Mas ainda não era suficiente. Pero todavía no era suficiente. Tinha teste de apresentação para o Dr. Narendra. Había una prueba de la presentación frente al doctor Narendra. Então, eu fui ao apartamento dele em Prashanti para apresentar para ele sentado na cadeira dele. Entonces fui hasta su departamento en Prashanti para presentarle con él sentado en su silla. Chito comigo. Y Chito estaba conmigo. Então, comecei a fazer a apresentação e ele interrompeu. Acho que essa parte não. Y entonces empecé a hacer mi presentación y él interrumpió y dijo, creo que esta parte no. E a esposa dele fala lá de dentro, Narendra, essa parte mais importante, claro que precisa manter. Entonces entró su esposa y le dijo, pero Narendra, esa es la parte más importante, claro que hay que mantenerla. Aí terminei minha apresentação e ele falou, está muito longo ainda. Y entonces terminé mi presentación y él dijo, todavía está muy largo. E o filho dele disse, mas você interrompeu ele. Y entonces su hijo dijo, pero tú lo interrumpiste. Então tá bom, tá aprovado. Entonces está bien, está aprobado. Então, aí, no dia seguinte era a apresentação. Então, 7h30, terno, gravata, Prashanti, Júlia de Prashanti, com terno e gravata, todo mundo sentadinho lá. Y bueno, el día siguiente entonces era la presentación, 7:30, y estaba con traje, corbata, en Julio, en Prashanti, pero aún así estábamos ahí bien vestido y sentado. 7h30, 7:45, 5:45, 8h, 8h05, Swami ainda não veio. 7:30, 8:45, 8:05, 8, 8:05, y Swami todavía no había venido. E a gente sabe como funciona Prashanti, às vezes o Swami não vem. Y sabemos bien cómo funciona Prashanti, a veces Swami no viene. 8h15, 8h30, 8:45, 9h, 9h15, Swami não vem. 8:15, 8:30, 9:15, 9, 9:15, y Swami no había venido. 9h30 vem Swami. A las 9:30 viene Swami. Eu era para ser o terceiro para falar e me passaram para quarto para falar e me deram orientações sobre o protocolo. Y yo debería ser el tercero en hablar, lo cambiaron, me pusieron en cuarto y me pasaron algunas instrucciones del protocolo. Então, tinha uma rosa, então a gente vai até Swami, o nível dos olhos abaixa, até o nível dos olhos e Swami, entrega a rosa e volta até o púlpito. Entonces teníamos una rosa, entonces teníamos que ir con el nivel de los ojos abajo del nivel de Swami, vamos, entregamos la rosa y volvemos a nuestro lugar. Então, o que a gente faz quando tem uma coisa muito, 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 muito importante? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay algo que es muy, muy, muy importante? A gente pede para Deus. Então, Bem. quando eu entreguei a rosa, eu pedi, Swami, guia minhas palavras e meu coração. Le pedimos a Dios. Entonces, cuando yo entregué la rosa, le pedí a Swami que guiara mis palabras y mi corazón. Uma vez que eu tinha oportunidade, por que não? Ya que tenía la oportunidad, la aproveché. Pedi pessoalmente. Lo pedí personalmente. E, então, 3 passos atrás, sem dar as costas para Swami, fui ao púlpito. Entonces, 3 pasos hacia atrás, sin volver la espalda a Swami, y fui a hablar al púlpito. Então, falei o primeiro parágrafo e faltou ar. Dije el primer párrafo y me faltó el aire. Eu não estava nervoso, mas eu percebia como um observador que meu corpo tinha esses sinais.
Yo no me sentía nervioso, pero me daba cuenta como un observador que mi cuerpo estaba presentando esas señales. Segundo parágrafo, começou a fluir. El segundo párrafo y ahí empezó a fluir. Eu me apoiava num dos pés e o outro ficava um pouco solto, e o joelho balançava. Yo me apoyaba en uno de los pies, el otro quedaba un poco suelto y mis rodillas se movían. Aí às vezes eu cansava não de estar apoiado. Quando o joelho balançar, apoiava no outro pé, o outro joelho balançava. Y a veces yo me cansaba no de estar parado, sino de este movimiento de rodilla, y entonces me apoyaba en el otro pie y la otra rodilla se movía. Mas eu sentia um enorme amor. Pero yo sentía un enorme amor. Eu preparei uma fala muito simples. Eu falei um pouco da minha origem familiar, da minha origem acadêmica, mas que Deus tinha outros planos para mim em termos de espiritualidade. Y yo había preparado una charla muy simple. Había hablado de mi origen familiar, de mi origen académico, pero que Dios tenía otros planes para mí. Que eu, como criança, amava a vida dos santos, e quando eu estava na faculdade, eu conheci o Bhagavad Gita. Que cuando yo era niño adoraba la vida de los santos, y cuando estuve en la facultad conocí la Bhagavad Gita. Então a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. Entonces la espiritualidad siempre estuvo presente en mi vida. Isso era 2008 e, portanto, a escola Satya Sai já tinha 6 anos de funcionamento. Esto fue en el 2008, entonces la escuela Satya Sai ya tenía 6 años de funcionamiento. E eu falei como era especial poder prestar serviço e trabalhar na escola. Y yo dije cómo era especial poder prestar servicio y trabajar en la escuela. E contei dos casos de menino que sofreu uma grande transformação. Era muito agresivo e dia ele chorou de emoção com a letra de uma música. Y bueno, conté la historia de un niño y de su gran transformación. Era un niño que era muy agresivo y un día se emocionó mucho y se puso a llorar con la letra de una música. E terminei fazendo 3 pedidos para Swami. Y terminé haciéndole 3 pedidos a Swami. Que ele nos ajudasse a manter nosso coração sempre puro. Que nos ayudara a mantener nuestro corazón siempre puro. Que nos ajudasse a servir bem às escolas Satya Sai. Que nos ayudara a servir bien a las escuelas Satya Sai. E que ele protegesse sempre as escolas, todas as escolas Satya Sai do mundo. Y que siempre protegiera a todas las escuelas Satya Sai del mundo. Aí quando eu terminei, eu me dei conta que me ensinaram um protocolo para começar, mas não para terminar. Y entonces cuando terminé, me di cuenta que me habían enseñado el protocolo para empezar, pero no para terminar. Então eu me abaixei junto ao púlpito e me preparei para dar 3 passos atrás. Entonces me agaché junto al púlpito y me preparé para dar 3 pasos hacia atrás. Swami estava como a 3 metros de distância, pertinho. Swami estaba como a unos 3 metros de distancia, estaba cerca. E eu olhando para Swami, e o estudante de Swami que cuidava da cadeira falou: Swami está pedindo para você se aproximar. Y entonces yo le estaba mirando a Swami y el estudiante que estaba con Swami ayudándolo con la silla dijo: Swami está pidiendo que te aproximes. Mas eu estava olhando Swami, eu não vi Swami falar. Pero yo estaba mirando a Swami y yo no vi que él dijera nada. Eu fiquei pensando, como é que ela não sabe? Se eu estou olhando Swami de frente, como é que ele sabe que o Swami falou para me aproximar? Y me quedé pensando y digo, bueno, ¿cómo es que el alumno sabe que Swami pidió que yo me aproximara? Então me aproximei, cheguei pertinho de Swami, muito feliz. Meu coração tinha um fluxo de amor assim incrível, por tudo, não só por Swami, por tudo. Y entonces me acerqué muy contento y mi corazón realmente se expandió de un amor muy grande, no solo por Swami, pero por todo. E Swami fez o movimento com a mão e fez essa medalhinha.
Y entonces Swami hizo un movimiento con su mano y materializó esta medallita. Eu estava a menos de 2 palmos de Swami. Yo me encontraba a menos de 2 palmos de Swami. E o estudante falou para mim, Swami está falando para você abaixar a cabeça. Eu não vi Swami falando. Y entonces el estudiante dijo, Swami está diciendo para que bajes tu cabeza. Y yo de nuevo no vi que Swami dijera nada. Eu fiquei pensando que os estudantes devem ter conexão banda larga com Swami. Y entonces me quedé pensando que los estudiantes deberían tener una conexión de banda ancha con Swami. Então eu abaixei a cabeça e por alguns minutos, talvez uma eternidade, eu não sabia o que estava acontecendo. Y entonces yo agaché mi cabeza y por algunos minutos o quizás una eternidad yo no sabía lo que estaba pasando. Senti a mão no meu cabelo, ouvia a correntinha, sentia a correntinha sendo colocada, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Yo sentí la mano en mi cabello, sentí el ruido de la cadenita, sentí que me estaban poniendo la cadenita, pero realmente no sabía lo que estaba pasando. Eu só entendi o que aconteceu quando eu vi as fotos, acho que talvez um dia depois. Yo solo comprendí realmente lo que pasó cuando vi las fotos, quizás un día después. Não foi Swami que colocou a corrente no meu pescoço. No fue Swami que puso la cadenita en mi cuello. Quem colocou a correntinha foi o estudante. Quien puso la cadenita fue el estudiante. E durante todo o tempo em que ele cuidava de colocar a corrente, Swami segurou minha cabeça com as 2 mãos. Y durante todo el tiempo en que estaba colocando la cadenita en mi cuello, Swami me estaba sosteniendo la cabeza con las manos. As fotos são lindas, são maravilhosas. Tem os dedos de Swami entrando no cabelo assim. Las fotos son hermosas, maravillosas y tienen los dedos de Swami entrando aquí en mi cabello. E então aí terminei, 3 passos para trás e voltei para o meu lugar. Entonces terminé, di 3 pasos hacia atrás y volví a mi lugar. Muito contente, muito feliz. Muy contento y muy feliz. Aí termina a apresentação e talvez o contato mais próximo que eu tive com Swami. Y ahí se termina la presentación y quizás el contacto más cercano que he tenido con Swami. Mas eu só fui entender mais um detalhe 3 dias depois, quando eu encontrei a Alma Berra e a mãe dela. Pero solo fui a comprender un detalle más 3 días después, cuando encontré a Alma Berra y su madre. A Alma Berra tinha falado no ano anterior, em Grupo Nima, na Conferência Mundial de Jovens. Alma Berra había hablado el año anterior en la Conferencia Mundial de Jóvenes en Grupo Nima. E eu já estava tentando encontrá-la para saber como foi a experiência dela. Y yo ya había estado intentando encontrarla para saber cómo había sido su experiencia. Mas bastante muito movimentado, tomou 3 dias para eu encontrá-la. E acho que Pablo estava comigo e aí a gente conversou com a Alma e a mãe dela. Elas contaram a experiência, eu falei da minha experiência, e elas estavam, como era a conferência de educação, elas tinham um lugar especial no lado feminino, em frente à varanda, na primeira fila. Elas estavam na primeira fila, em frente a Swami. Y entonces, bueno, pero yo estoy muy movido, ¿cierto? Entonces me llevó 3 días encontrarlas y entonces creo que estaba con Pablo y yo les conté mi experiencia, ellas contaron la suya, intercambiamos y durante la Conferencia Mundial de Educación ellas tenían un lugar especial y estaban en la primera fila enfrente a la veranda. Em frente a Swami. Enfrente a Swami. Então, cada contou, foi muito linda a conversa e no final elas falaram assim. Y bueno, cada uno contó su historia, tuvimos una hermosa conversación y al final ella dijo lo siguiente. Teve uma coisa estranha que eu percebi. Enquanto você estava falando, cada vez que você estava terminando um parágrafo, Swami estava falando o que você estava falando.
Y entonces ella dijo, pero me acordé que hubo una cosa rara mientras estabas hablando. Cada vez que terminabas un párrafo, Swami estaba diciendo lo que habías dicho. E aí a mãe da alma falou assim, nossa, eu não comentei com você, mas eu também vi isso. Y entonces la madre de Alma dijo, yo no lo comenté contigo, pero también vi esto. As duas viram Swami falando as mesmas frases que eu falava no final de cada parágrafo. Entonces las dos vieron a Swami diciendo las frases que yo decía al final de cada párrafo. Eu não tinha contado para ninguém o que eu pedi para Swami, Yo no le había contado a nadie lo que había pedido a Swami, que eu pedi a Swami que guiasse minhas palavras e meu coração. que yo le había pedido a Swami que guiara mis palabras y mi corazón. Então, essa é outra das coisas que me deixa muito, muito, muito impressionado. Aquilo que nós pedimos a Deus com todo o coração, Ele faz da maneira dele. Y entonces esto fue algo que me dejó realmente muy impresionado. Aquello que nosotros le pedimos a Dios del fondo de nuestro corazón, Él lo hace a su manera. Muito bom. Então, essa é a experiência que eu queria contar hoje. Mas eu queria voltar à questão dessa proximidade física com o Swami. Bueno, esta era la experiencia que yo quería compartir con ustedes hoy, pero quisiera volver a esto de la presencia física, de la experiencia física de Swami. Alguns podem dizer, não, eu sou um privilegiado porque tive contato, você não teve. Algunos podrían decir, no, yo he sido un privilegiado porque he tenido este contacto y tú no lo has tenido. Alguém poderia dizer, nossa, eu perdi essa chance, que má sorte. O alguien podría decir, he perdido esta chance, qué mala suerte. Não é assim que funciona. Pero no es así que funciona. Não é assim a relação com Deus. No es así la relación con Dios. Nos tempos de Mahabharata, muitos tiveram a chance de ter contato pessoal com Krishna. En los tiempos del Mahabharata, muchos tuvieron la oportunidad de tener un contacto directo con Krishna. E muitos dos que eram amigos, primos, próximos, companheiros de Krishna, lutaram contra ele. Y muchos de los que eran amigos, primos o personas cercanas a Krishna lucharon contra él. Então, esse contato não é garantia. Entonces, este contacto no es una garantía. A pergunta é, qual é a verdadeira natureza de Satya Sai Baba? La pregunta es, ¿cuál es la verdadera naturaleza de Satya Sai Baba? Talvez a frase de todo o ensinamento do Vedanta que mais me impressionou se diz Ekam Evadityam. Quizás la frase del Vedanta que más me ha impresionado de las enseñanzas dice Ekam Evadityam. Deus é sem segundo. Dios es uno sin segundo. E esse segundo não é de tempo. Y este segundo no se refiere al tiempo. Tudo nessa manifestação é Deus. Não existe nada mais, exceto Deus, nessa manifestação. Todo en esta manifestación es Dios. No existe nada más allá de esta manifestación que no sea Dios. Não tem ninguém que esteja mais longe de Deus ou mais perto de Deus. No hay nadie que esté más cercano a Dios o más distante de Dios. Qual é o contato que tiveram com o avatar Shankaracharya? ¿Cuál es el contacto que tuvieron con el avatar Shankaracharya? E Ramakrishna, Tagore, Sri Aurobindo, Vivekananda, Kabir. Y Ramakrishna, Tagore, Vivekananda, Kabir, Sri Aurobindo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Qual é o contato que eles tiveram físico, pessoal, com o avatar? ¿Qué contacto tuvieron ellos físico, personal con el avatar? Eles estavam completamente imersos no avatar. Ellos estaban completamente sumergidos en el avatar.
Portanto, a régua, se é que a gente pode falar isso, não é de quem teve mais contato pessoal ou quem teve menos contato pessoal ou quem não teve. Entonces, la medida o la regla, si es que podemos decir esto, no se refiere a quien tuvo contacto personal o no tuvo contacto personal. Bhakti é dentro. Bhakti es dentro. E é essa conexão dentro que é o verdadeiro contato com o Avatar. Y es esta conexión interior que es el verdadero contacto con el avatar. Os que tiveram contato pessoal com Sai não são em nenhum sentido melhores ou superiores ou mais avançados em nenhum sentido. Los que tuvieron un contacto directo con el avatar no son mejores, ni superiores, ni más avanzados en ningún sentido. A realidade é o Atma. A nossa identidade é o Atma. A nossa natureza é o Atma. Nós já somos da própria natureza do Avatar. Nuestra realidad es el Atma, nuestra identidad es el Atma, nuestra naturaleza es el Atma. Nosotros ya somos de la naturaleza del avatar. Swami diz, Atma es Paramatma. Swami dice, Atma es Paramatma. Uma vez, Swami, acho que era 2009, Swami na varanda fazendo um discurso disse, eu não sou Satya Sai Baba. Una vez Swami, creo que en el 2009, estaba en la veranda haciendo un discurso y él dijo, yo no soy Satya Sai Baba. O Anil Kumar estava traduzindo, ele ficou tão assustado que ele não quis traduzir. Anil Kumar estaba traduciendo y quedó tan asustado que no quiso traducirlo. E Swami repetiu mais uma vez. Y Swami lo repitió una vez más. Então, essa é a verdade que a gente deveria estudar mais profundamente. Esse é o contato que nós deveríamos buscar mais ardentemente, esse contato interno. Entonces, esta es la verdad que deberíamos estudiar más profundamente y ese es el contacto que deberíamos buscar, este contacto interno mejor. Então, muitas vezes hoje em dia se fala crença limitante e isso é um problema muito sério. Muchas veces hoy en día hablamos de creencias limitantes y esto es un problema muy serio. Não é só na cultura ocidental ou cristã. Todas as culturas têm essa mesma questão de achar que eu sou o corpo, de achar que eu não sou digno, de não reconhecer-se como self ou como Atma. No solo en el occidente o en la religión cristiana, sino en todas partes tenemos esto de creer que yo soy el cuerpo, de que no soy digno o de que no... desculpa, perdi a última frase. No soy digno, no reconheço, no me reconozco como el Atma. Assim é, sim. Esse é um equívoco, isso é ilusão. Nós somos o Atma, nós temos um corpo. Assim como nós temos um carro, entramos e saímos do carro e não somos o carro, nós temos um corpo e nós precisamos cuidar desse corpo. Mas nós não somos o corpo, nós somos o Atma. Entonces, esto es una equivocación, es una ilusión. Nosotros tenemos el cuerpo, así como tenemos un auto, pero no somos el auto. Tenemos el cuerpo y debemos cuidarlo, pero no somos el cuerpo, somos el Atma. Isso existe também na tradição ocidental. Se diz que nós somos imagem e semelhança, que nós somos criados a imagem e semelhança. Esto también existe en la tradición occidental, o sea, se dice que somos imagen y semejanza. O ensinamento de Swami é extremamente vasto, mas tem algumas coisas que são peças fundamentais.
Las E enseñanzas de Swami son muy amplias, muy vastas, pero hay algunas que son como piezas fundamentales. Deus é um, se um segundo é maravilhoso. Tudo é Deus. Dios es uno, sin un segundo es maravilloso y todo es Dios. O único problema é esquecer-se disso. El único problema es olvidarse de eso. Isso Swami nos recorda. Y esto Swami nos recuerda. É claro que esse contato amoroso com Swami é especial, mas muitas pessoas nunca foram lá para Shanti e tiveram a mesma sensação, a mesma experiência. Por supuesto que esta proximidad física de Swami es algo especial, este contacto es especial, pero muchas personas nunca han ido a Prashanti y han tenido experiencias muy intensas también. Quando eu falei na varanda, eu contei que eu achava que era como uma loteria e que as chances de ganhar nessa loteria, de ter a experiência direta da divindade, eram remotas. Y dije esto, esto de estar en la veranda, yo lo sentía como que era como un poco como una lotería, o sea, las posibilidades de estar ahí eran muy pequeñas, muy remotas. Mas Swami diz, e isso eu falei no meu discurso, Swami diz, é nosso direito por nascimento. Pero dije esto en el discurso también, Swami dice que es nuestro derecho y nuestro nacimiento. Todos, não alguns. Todos y no solamente algunos. Não é que alguns são melhores e podem ter, e outros não são tão bons. Não, é direito de todos ter a experiência direta da divindade. Entonces no es que algunos sean mejores y puedan tenerlas y otros no, es derecho de todos nosotros tener esta experiencia de la divinidad. Que talvez seja a única coisa que nós poderíamos pedir para o Senhor. Y quizás esto fuera lo único que pudiéramos pedirle al Señor. E é o destino inevitável de todos nós. Y es el destino inevitable de todos nosotros. Então eu fico muito contente de contar para vocês um pouquinho dessa doçura, Swami segurando minha cabeça enquanto a medalhinha é colocada, o amor dele, o cuidado dele, mas a parte importante é a experiência que cada um vai alcançar de tomar consciência de quem é. Entonces me pongo muy contento de compartir con ustedes esta experiencia, ¿cierto? De tener la cabeza entre las manos de Swami y su amor y su cuidado, pero lo que realmente es importante es la experiencia de cada uno y la conciencia de cada uno, de quién es. Tá bem, essa é a experiência que eu queria contar hoje. Eu queria agradecer, tá vendo no chat, tantas pessoas queridas, tantas pessoas que eu conheço, nossas irmãs, nossos irmãos. Muito feliz de estar aquí con vocês. Y esta era la experiencia que quería compartir con ustedes hoy. Estoy viendo aquí en el chat los mensajes de hermanos y hermanas tan queridos y estoy muy contento de compartir con ustedes. Na divulgação da palestra, o Sérgio me pediu uma foto, eu mandei uma foto tirada quando eu terminei a minha fala, que me aproximei da cadeira dele. Mas tem uma outra foto tirada logo em seguida, que eu pedi para o pessoal apresentar aqui, só para vocês verem a carinha dele. Entonces, cuando fue divulgada esta charla, Sergio me pidió una foto y me envió una foto que fue un poco después de mi charla al lado de Swami, pero un poco después de eso se sacó otra foto y es la que yo pedí que compartan hoy con ustedes, así ustedes pueden tener el rostro feliz de Swami. Está aí a foto. Então, se alguém tiver alguma pergunta que a gente possa responder, vou ficar contente. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que pueda contestar, estaré contento de hacerlo. Sairam, querido hermano, muchas gracias por tu reflexiva plática muy profunda, muchas gracias. Efectivamente hay algunas preguntas, hermano, que
que tenemos para ti. Y la primera pregunta es una casi obligada para todos. ¿Nos puedes contar qué práctica espiritual haces, por favor? Ótima pergunta. Ao longo dos anos eu fui ajustando o meu sadhana. Laura quer. Sí. Bueno, entonces la pregunta sobre el sadhana. A lo largo de los años he ido ajustando mi práctica de sadhana. Durante muitos anos eu fazia meditação na luz diariamente. Durante muchos años yo hice meditación en la luz diariamente. Depois de 13 anos, o Sri Venkatesh me perguntou: que prática espiritual você tem? Eu digo: eu faço meditação na luz diariamente. Ele falou: isso é para iniciantes. Después de 13 años de práctica, Sri Venkatesh me preguntó: ¿qué práctica haces diariamente? Yo dije: la meditación en la luz. Y él me dijo: pero eso es para iniciantes. Mas eu conhecia várias outras práticas, evidentemente. Uma das práticas que eu mais gostava, que mais gosto, é o Atma Vichara, a indagação da natureza do ser. Y yo conocía, claro, otras prácticas, y la que más me gustaba de las otras era el Atma Vichara, que es la contemplación de la realidad del ser. Então, quando eu falei para o Venkatesh que eu conhecia Atma Vichara, ele ficou muito feliz. Atma Vichara é essa observação interna com basicamente 2 tipos de pergunta. Eu tenho pensamentos agitados e esquisitos, e eu pergunto: quem está pensando esses pensamentos? E aí tem uma resposta objetiva: a mente está pensando. Quem sou eu? Isso não tem uma resposta objetiva, e no pequeno intervalo que se segue à pergunta quem sou eu, existe um silêncio, porque essa é uma pergunta que não tem uma resposta objetiva. Esse silêncio é a meditação. Então, se nós podemos o dia inteiro praticar Atma Vichara, nós vamos discernir o que é mente do que é o silêncio do self. O que é o corpo, o que é o silêncio do self. O que é o ego, o que é o silêncio do self. Entonces, cuando le dije a Sri Venkatesh que conocía Atma Vichara, se puso muy contento, y la práctica consiste en ser el observador interior. O sea, hay 2 preguntas que nos hacemos. Tenemos los pensamientos agitados, muy movidos, y entonces pensamos: ¿quién es el que piensa? Y la respuesta a esto es una respuesta objetiva, es la mente que piensa. Y pasamos a la segunda pregunta, que es: ¿quién soy yo? Y a esta pregunta no hay una respuesta objetiva. Entonces, en este momento es que hay un intervalo y hay un silencio, y ese espacio de silencio es la meditación verdaderamente. Entonces, si pudiéramos practicar todos los días esta contemplación, conseguiríamos discernir qué es la mente y qué es el silencio, qué es el cuerpo y qué es el silencio del self, y qué es el ego y qué es el silencio del self. Claro, tem outras práticas. Então, serviço feito com muita dedicação também é uma prática espiritual. E durante alguns anos, a Vera e eu fizemos vários dos mantras pela manhã, e Gayatri muitas vezes, às vezes 108, às vezes mais. Então, a gente teve ao longo dos anos várias práticas espirituais, e a gente foi tocando. Hoje eu tenho tentado, atualmente, levar a meditação para o dia inteiro. Não me restringir a um momento na frente do altar, mas ter uma relação
meditativa, digamos assim, ao longo do dia, na interação com as pessoas. Entonces, por supuesto que hay muchas otras prácticas de sadhana y el servicio hecho con dedicación también es una práctica. Y Dora y yo durante muchos años hicimos el mantras por la mañana y hacíamos Gayatri, a veces 108, a veces más. Entonces, a lo largo de estos años hemos hecho muchas prácticas diferentes espirituales. Y hoy lo que estoy intentando es llevar la meditación para todo el día, es decir, no restringir a un momento frente al altar, sino tratar de llevar esta relación meditativa durante todo el día en la interacción con las demás personas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Tenemos otras preguntas. Sí, ¿cómo tener una experiencia tan cercana a la divinidad cuando no somos de la línea de Bhakti o devoción? Essa é uma pergunta muito linda. Essa é uma pergunta tão importante que ela foi respondida por Krishna no Bhagavad Gita. Bhakti é uma maneira de relacionar-se com Deus, não a única. Portanto, ninguém deveria se sentir obrigado a interagir através de Bhakti. Esta pergunta é muito importante e só traduzir português a pergunta foi como se relacionar com Deus quando a pessoa não é tanto de Bhakti, né, da devoção. Isso. Entonces, Krishna contestó esta pregunta porque él dijo que Bhakti no es la única forma de acercarse a Dios, ¿cierto? Entonces nadie debería sentirse culpable de no aproximarse de esta manera de la divinidad. Então, tem karma que é através do serviço. E com Bhakti eu amo tanto a divindade que eu me esqueço de mim mesmo. Y bueno, también tenemos karma, que sería a través del servicio, y con Bhakti yo amo tanto a la divinidad que me olvido de mí mismo. Em Karma Yoga, eu amo tanto a tudo e todos que eu me esqueço de mim mesmo quando eu faço serviço, quando eu faço qualquer ação. Y entonces en el Karma Yoga, yo amo tanto a todo y a todos que yo me olvido de mí mismo mientras estoy haciendo esta acción, este karma. E Jnana, eu sei que tudo é um, e portanto sequer eu me reconheço separado do todo. Y en Jnana, yo sé que todo es uno, entonces ni siquiera me reconozco como separado del todo. E portanto, essa pergunta é muito especial, porque muita gente não se identifica com a linha de Bhakti e se sente muito desconfortável, não deveria. Tem outras maneiras de se relacionar. De fato, tem, eu não lembro o nome em sânscrito, em inglês se diz mood, várias maneiras de se relacionar. Então, por exemplo, com Krishna, Arjuna era amigo. Alguns tinham Krishna como mestre, e assim por diante. Então, tem várias maneiras de se relacionar com Deus. Todas elas levam ao mesmo lugar. Então, o Ramakrishna mostrou que, através de Bhakti, também se conecta com o absoluto. Mas não é a única maneira. Entonces es una pregunta muy importante porque hay personas que justamente no se sienten identificadas con Bhakti y eso no debería perjudicar su experiencia con Dios. Entonces también se habla de hay diferentes maneras de considerar a Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Krishna, Arjuna era su amigo. Hay otros que consideran a Dios como su maestro y así en adelante. Entonces, Ramakrishna fue uno que mostró que Bhakti es también un camino hacia Dios, pero no es el único y no necesariamente el más importante. Sairam, hermano, tenemos otra pregunta. ¿Cómo explicarle a un niño que somos eso? Eso, self? Sí. A pergunta em português, então, é como explicar a uma criança que somos isso, o self? Para muitas crianças sequer precisa explicar, é elas que vão nos explicar.
Si a muchos niños ni siquiera hay que explicarles, ellos nos van a explicar a nosotros. O filho de casal muito querido, de amigos nossos, ele esteve em Praxante. O filho deles de 5 anos perguntou para ele: papai, todo mundo é papai do céu, não é? El hijo de una pareja de amigos estuvo en Prayante con ellos, tenía 5 años y una vez le preguntó al padre: papá, todos son papá del cielo, ¿cierto? Todos son Dios en última instancia, ¿no es verdad? A pergunta é muito especial. Eu recentemente fiz essa pergunta: como é que a gente explica para adultos que nós somos o próprio self? E a resposta que eu recebi é: minha vida é minha mensagem. À medida que nós aprofundemos a nossa experiência de unidade com o absoluto, nós vamos falar disso naturalmente. Esta pregunta es muy importante y yo ya me la había hecho en relación a cómo explicamos a los adultos que somos el self, y la respuesta que me vino fue: mi vida es mi mensaje, nuestra vida es nuestro mensaje. Entonces, cuando nosotros profundizamos la experiencia de la unidad con el absoluto, entonces nos será mucho más simple, más fácil poder hablar de ello. Às vezes, para uma criança, a gente pode utilizar alguns referenciais, mas primeiro a gente precisa entender: uma árvore tem um monte de galhos. Cada galhozinho é um galhozinho separado, verdade? Entonces, para un niño podemos hacer diferentes referencias, pero podemos pensar en varias imágenes. Por ejemplo, en un árbol, cada árbol tiene muchas ramas por separado, ¿no es verdad? E cada rama é uma rama distinta. Y cada rama es então, o fato delas serem um ramo, outro ramo, não elimina o fato de que todas vêm do mesmo tronco. Entonces, el hecho de que sean ramas distintas, eso no elimina de que todo venga de un mismo tronco, de un mismo lugar. O fato de nós termos corpos físicos diferentes não desfaz o fato de que nós todos estamos conectados nessa unidade subjacente. El hecho de que todos tengamos cuerpos diferentes no invalida el hecho de que estemos todos unidos en esta unidad subyacente. Então a pergunta é: para onde nós estamos olhando? ¿Para o que une ou o que separa? Entonces la pregunta es: ¿hacia dónde estamos mirando? ¿A lo que nos une o lo que nos separa? Muchas gracias, querido hermano. Por último, tenemos una petición. Si puedes, por favor, mostrar de nuevo la medallita que te regaló Swami. Un poquito más cerca. Debería haber sacado, sería más fácil. Es como la carita de Swami ahí. Así, tal vez. Excelente. Si hay tiempo, puedo sacar. Muchísimas gracias, hermano. Sairam. Está bien. Muchas gracias también. Muy, muy feliz, muy contento de estar acá y de pertenecer a esta familia. No solo la familia Sai, la familia humana, la familia divina. Gracias. Sairam, querido Dalton, Sairam. Gracias, Laura. Gracias, muy contento. Perfecto. Gracias. La conexión es permanente. La unidad nunca se deshace. Nuestro deber es disparar la flecha con precisión. Lo que pasará más tarde depende de Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos algo muy importante que hacer? Pedimos la ayuda de Dios. La espiritualidad siempre ha estado presente en mi vida. Le pedí a Swami que mantuviera mi corazón siempre puro, que ayudara a servir bien a las escuelas Satyasai y que Él siempre protegiera a las escuelas Satyasai en todo el mundo. Lo que pedimos a Dios con todo nuestro corazón, Él lo hace, pero a su manera.
todo es Dios y Él está cerca de nosotros todo el tiempo en nuestros corazones. ¿Para dónde estamos mirando? ¿Para lo que nos une o para lo que nos separa? Querido Dalton, muy feliz, muchas gracias por compartir estas experiencias y enseñanzas con nosotros. A Laura también nuestra gratitud por esta labor de traducción excelente. También a todo el equipo técnico que hace posible esas transmisiones todos los sábados. Y especialmente a Swami por darnos una oportunidad más de estarnos reunidos y escuchando sus lilas, sus enseñanzas y teniendo este banquete espiritual. Mañana a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. Es un sadhana muy especial, no solamente para nosotros, pero como servicio a toda la humanidad. En el próximo sábado, 11 de septiembre, nuestra invitada de honor será la hermana Shubha Lakshmi Narayana Shastri, miembro del Instituto Sri Satya Sai de Educación de México. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar este satsang orando para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. El amor vive dando y perdonando. El ego vive recibiendo y olvidando. Shri Satya Sai Baba. Una feliz semana a todos. Jai Sai Ram.
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడా అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Tama
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Tama
ఆత్మ కలదు. నా ఆత్మ కూడాను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో